Olá, bom dia para mais um Almoçando com a Fáscia e o tema da nossa live de hoje é autoliberação miofascial integrativa nas cervicalgias. Bem-vindos a todos que estão chegando e vamos então dando aquele tempinho para o pessoal ir entrando. Oi, Isa, tudo bem? Que bom te ver aqui. O pessoal que fez e está fazendo o curso de avaliação postural integrativa nos trilhos anatômicos já vem compreendendo a importância desse recurso incrível que é a autoliberação miofascial, quando bem aplicada, quando bem direcionada para reequilibrar as alterações estruturais dos nossos alunos. Então é muito mais, né, do que a gente vê muitas vezes nos vídeos do YouTube, de ficar rolando loucamente o rolo nas mesmas partes do corpo sem saber nem o que a gente está querendo direito com aquilo. E a proposta de hoje, claro, é a gente falar um pouquinho das cervicalgias e como aplicar a autoliberação de uma forma bem objetiva para extrair dela o maior benefício possível em termos de resultado para o paciente. Mas mais do que isso, né? Cada vez que eu vou estudar sobre uma patologia, gente, eu vou botar a luz aqui para vocês. O que a patologia acaba me contando cada vez que eu foco na patologia. A gente vai juntos aqui ver isso. Ó, a Bárbara já entrou, então se ela quiser já entrar aí comigo, me solicitar para participar, já pode solicitar, Bá. E a gente vai, claro, né, ter uma conversinha, mas vamos para a prática. Só que eu quero deixar muito claro que não tem mágica para a gente compreender tudo isso, né? E cada vez eu quero deixar mais claro isso. Tem dedicação, tem empenho, né? Tem o saber qual eu escolho seguir. E aí a gente tem disciplina, né? De se aprofundar cada vez mais nisso e de compreender os efeitos daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está propondo para o nosso aluno, para o nosso paciente, para que a gente realmente extraia os melhores benefícios dessas práticas. Então, quando eu entendo isso também é libertador. E a prática da autoliberação miofascial, ela é um recurso incrível agora para a gente fazer os nossos trabalhos remotamente. Né? É possível a gente agendar com o aluno e desenvolver um horário de prática com a autoliberação miofascial para alívio de dor, para melhorar a amplitude de movimento, para contribuir na organização do corpo como um todo. Então, são inúmeros os benefícios que essa prática traz. Ela é um pilar importante. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, gente. Deixa eu mandar uma solicitação aqui para a Bárbara, que ela não estava conseguindo entrar. Então, ela é um pilar do treinamento facial que se chama reidratação facial, né? Ela muda agora o seu nome de autoliberação para reidratação facial. E ela tem uma série de propriedades que a Bárbara vai falar um pouco mais pra gente. Ei, conseguiu! É que agora... Tá difícil, não sei, eu acho que é a internet, né? Agora esse horário do meio-dia é muita gente conectada. Sabe o que acontece? Eles mudaram a organização aqui de novo. Hoje eu até entrei para ver, né? Então a gente não tá podendo mais compartilhar a imagem quando a gente faz com outra pessoa, né? Agora eu vi que eu tinha que clicar num botãozinho novo que antes não tinha. Então, né, tá todo o tempo mudando isso. Então, eu já te convidei para entrar, Bá, porque tu pode ir colaborando com o que eu vou falando, né? Então, a ideia é a gente falar um pouco da cervicalgia, mas, por óbvio, né? Aquele meu insight, o nosso insight de sempre, que onde você pensa que é, não é, né? Então, tudo pode começar, entre aspas, no nosso paciente com uma dor na cervical, mas daí a gente vai ver que essa dor na cervical pode ter começado lá numa disfunção do pé, da pelve, da caixa torácica, né? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá falhando um pouco pra mim. Tá, eu tô te ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Pessoal, tá ouvindo bem? Vão sinalizando aí, meu povo, se vocês estão ouvindo bem o nosso café. Não, não é café com a face, é o nosso almoço com a face.
Eu vou tirar os comentários. Quem tiver perguntas, pode deixar lá na caixinha que a gente vai reservar um tempo para isso, tá? Então, vou ser bem objetiva para a gente ir logo para a prática, que é o que todo mundo tá querendo, né? Então, acho que é importante a gente ter um panorama geral da cervicalgia, até para a gente entender o que, que a gente vai fazer e por que, que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, ó, junto com a lombalgia, a cervicalgia é o quadro doloroso mais comum no mundo. Olha só, ela é a segunda queixa mais comum e ela só perde a cervicalgia, a lombalgia para as cefaleias. Então, veja, 50% então dos indivíduos serão ou foram acometidos pelas cervicalgias, tá? E ela tem também, como tantas outras, uma predileção pelo sexo feminino, gente. Então, mais uma vez, deixa eu só pegar meu mouse aqui. As meninas, né, por alguma razão que eu já suspeito, mas que não é o tema da live de hoje, elas são mais acometidas, tá? Então, o que a pessoa com cervicalgia vai experimentar, né? Se tem alguém com dor aqui, já sabe muito bem o que experimenta na cervicalgia. E provavelmente todos nós profissionais também já experimentamos as cervicalgias em algum momento, que é uma dor no pescoço, né? Muitas vezes ela vai além do pescoço, ela pode sim subir para a cabeça, para o fundo do olho, para o ouvido. Eu já tratei pacientes com dor no ouvido também associada à cervicalgia. Então, essa sensação de peso. Bárbara, está roçando um pouquinho o teu microfone. Essa sensação de peso nos ombros, né? Queimação, pontos gatilhos que vêm como consequência de outras disfunções. Que mais que eu posso dizer? Dor nos dentes também pode vir associada, porque ela não vem sozinha, né? A gente não é só até zumbido nos ouvidos. Zumbido no ouvido. Até um zumbido nos ouvidos. Exatamente. Pode vir associada à síndrome do desfiladeiro torácico por alguma alteração nos escalenos. Que mais que eu vi? Enfim, né? Quando eu olho para tudo isso, né? E eu vou falar aqui das causas que eu encontrei também. E uma coisa muito importante que eu li em várias páginas que eu pesquisei é assim, ó, a causa real não é diagnosticada em um grande número de pacientes. A grande maioria tem como causa, né, idiopática ou não específica. Olha só, gente. Né, a gente tem que dar uma atenção para isso, né? E mesmo quando a gente busca hoje em dia, em se tratando de dor, né, buscar só a lesão patoanatômica já é uma busca limitada. Então a gente tem que ver o que está acontecendo com aquela pessoa também, no ambiente emocional, no ambiente que ela vive, como é que estão os aspectos psicológicos dessa pessoa também. E isso eu gosto sempre de chamar a atenção, que a dor ela é realmente um mecanismo bastante complexo para a gente querer determinar que aquela dor vem de uma artrose de C5, C6. Né? Normalmente engloba muito mais fatores do que apenas uma alteração patoanatômica. Isso é bem importante. A dor ela é uma alteração, ela tem tem componentes biopsicossociais. E o que eu vou falar hoje vai ser da parte bio, que muitas vezes é uma parte muito pequena, né, do que envolve todos esses mecanismos complexos da dor, tá? Mas o que a gente vai ler como causa? Contratura, hérnia de disco, artrose, alterações temporomandibulares, tudo isso é considerado causa, né, de cervicalgia. E o que eu vejo, mais uma vez, que isso para mim não é diagnóstico, não é causa de coisa nenhuma. Eu quero sempre saber o que é que fragilizou aquele tecido, sobrecarregou aquela cervical para eu ter uma hérnia de disco acontecendo ali. O que sobrecarregou aquela articulação para que ela desenvolva um desgaste, que é uma artrose? O que sobrecarregou essa região temporomandibular, né, para eu ter uma causa da dor cervical partindo dali? Né? Então, isso é muito importante, que a gente vá além, né, desses diagnósticos e dessas causas que vêm sendo propostas em artigos, em Google, em vários lugares, e como a gente aprendeu na faculdade também.
A gente precisa olhar além disso, né? A fáscia, como eu gosto de dizer, faz esse convite pra gente, tá? Então, é claro, gente, que eu preciso olhar para as bandeiras vermelhas, né? Existem algumas situações, eu elenquei aqui, ó, que são as bandeiras vermelhas que eu preciso saber se o meu paciente não tá dentro desse grupo que precisa de outras intervenções, que daí realmente a autoliberação, a liberação, o exercício, eles entrarão depois, né? Então eu tenho que estar atento. Por exemplo, meu paciente está com febre, tem calafrios, né? Tá com dor e tem menos de 18 anos ou mais de 55 anos, tem história de um trauma violento, tem dor constante e progressiva noturna, tem história de câncer, abuso de drogas, AIDS. Então, eu tenho que ver essas outras questões que, se alguém tiver interesse em saber, eu posso mandar depois pelo direct, é uma lista enorme, né? Por isso que eu tenho que fazer uma boa anamnese com o meu paciente, saber da onde, se ele não está enquadrado nessas red flags que a gente chama. Daí, a partir daí, eu fico um pouco mais livre para desenvolver as minhas estratégias, as minhas abordagens para esse paciente, tá? Eu queria falar isso, que eu acho que é bem importante, para que a gente não saia usando loucamente também os nossos recursos, sem, né? De repente, o paciente tem um tumor naquela região e a gente está ali fazendo algo que pode até mesmo piorar o quadro do paciente, né? E ele acreditando que vai melhorar e deixando de procurar a ajuda que ele realmente precisa. Então, isso é muito importante. Dito isso, minha gente, né? A gente precisa lembrar, eu vou inverter a câmera um pouquinho aqui, que eu achei um jeito muito legal. Deixa eu ver se vai dar certo, tá, gente? Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, agora a gente pode compartilhar. Então, eu gosto muito dessa imagem, né, que nos lembra que o tecido facial, ele tem esse formato de rede, que ele é tridimensional, que ele nos atravessa, que ele é distribuidor de tensões. Então, percebam ali que se eu tiver uma plica, uma dobra, uma aderência, uma alteração nesse tecido, essa tensão será transmitida por todo o tecido, podendo gerar um sintoma assim lá na cervical, né? Então, a gente tem que se lembrar disso, que esse pescoço, ele tá conectado no resto do corpo. O pescoço, ele não anda por aí caminhando sozinho, flutuando, né? Isso a gente tem que estar sempre lembrando. Então, o que mais acontece nesse corpo? Outra coisa, a gente vê hoje o corpo como uma estrutura de tensegridade, né? Em que a forma dessa estrutura, como a gente vê aí nessa obra de arte, ela é mantida e também é dada pelos cabos tensionais. Vejam aí nessa estrutura, uma obra de arte, é um termo cunhado que vem da engenharia e da arquitetura, que é a tensegridade, né? Que significa integridade de tensão, em que a forma e aí a própria estrutura é mantida por cabos tensionais. E a gente pode reproduzir isso para o corpo humano, gente. A gente pode ver o nosso corpo humano também como uma estrutura de tensegridade, em que eu tenho aí os palitos, né, que fazem às vezes dos nossos ossos, né, simulam os nossos ossos, e a gente tem esses elásticos que fariam o papel das nossas vias miofaciais, né? E aí eu olho para esse grande emaranhado aí e eu vou saber aonde, o que liga com o que para trabalhar nesse emaranhado, né? E eu gosto muito de começar explicando isso desse jeito, e aí eu posso ver a minha coluna também como sendo uma estrutura de tensegridade, em que a forma e a direção desses elementos da coluna serão dados, então, por esses cabos miofaciais, né? E aí a gente tem os trilhos anatômicos que vão nos mostrar como é que funciona esse grande emaranhado. É como se ele nos desse uma clareza para a gente perceber, então, né, de que forma que esses cabos se intercomunicam pelo nosso corpo. E aí a gente já pode ver mais à direita de vocês uma LSP, que vejam ali, né, que do pescoço, da cabeça até mesmo, ela começa em cima ali da sobrancelha, ela abraça a cabeça e ela vai aqui, ó,
descendo por toda a coluna e depois se conectando lá com o membro inferior já. Né? Então, a minha cabeça aqui, ela tá conectada lá com o pé. Vocês não estão vendo ainda, mas ela vai até o pé. E lá na outra imagem, vocês podem ver também o meu pescoço, a minha cervical, se conectando aqui, né? Aqui tá o esternocleidomastoideu, se conectando com a face costo-external, que vai se conectar com o reto do abdômen. E daí depois a gente vai ter novamente uma conexão através do osso da pelve, desses elementos, dessas vias, com os membros inferiores também. Então, o que acontece lá em cima vai repercutir lá embaixo e vice-versa. Então, eu pensar na cervical hoje, né, só como a cervical, é um pensamento muito reducionista para o conhecimento que a gente tem hoje. E aí eu trouxe a linha profunda porque tudo que é mais, né, profundo em nós faz parte dessa linha que é considerado o nosso core miofascial. Então vejam aqui, ó, o adutor se conectando lá com psoas, com diafragma, com quadrado lombar ali do ladinho, com toda essa face aqui que recobre, né, o nosso pericárdio, que recobre os nossos pulmões também. E depois existe uma conexão com escalenos lá em cima, ó, minha gente. Escalenos diretamente envolvidos aí na síndrome do desfiladeiro torácico. E lá em cima, vou virar um pouquinho. E lá em cima, a gente vê ainda um pouquinho aqui, ó, masseter, que a gente vai ver hoje, né? Masseter fazendo parte dessa linha profunda também, que vai até o pé. Né? Então, quando eu vejo desse jeito, eu olhar somente para o pescocinho realmente não faz sentido. Né? Ele é somente o ponto que chamou a minha atenção primeiro. A partir desse ponto, eu tenho que ir ampliando a minha visão, olhando para outros componentes dessa linha e vendo o corpo da seguinte forma. Olha só o que acontece, que interessante. Vou mostrar de novo. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho aqui. Eu tô usando a primeira vez hoje esse jeito aqui de fazer live, gente. Então, me perdoem um pouquinho essa balançação. Então, a gente começa a perceber, ó, que lá em cima, por exemplo, eu tenho uma alteração da cabeça, né? Eu sei que a imagem... Vou ver nessa imagem aqui, ó, na terceira imagem da esquerda para a direita, mas que eu tenho outros componentes aqui, como uma inclinação da coluna também, uma inclinação da pelve e também alterações que acontecem desde lá do arco do pé. Tá? Então, se eu olho para uma cabeça que está em cima da cervical e vai sofrer influência dela em algum nível, né, eu preciso entender, aceitar, introjetar, assimilar nas minhas moléculas do meu ser que essa cabeça, ela está conectada com uma cervical, que está conectada com uma coluna torácica, lombar, que está conectada na pelve, nos membros inferiores e nos pés. Tá? Então é isso. Claro que hoje, né, a gente vai ver, a gente vai focar na cervical, mas eu quero que vocês guardem que vocês precisam olhar também para o todo. Então hoje, quando a gente vai mostrar a autoliberação de peitoral menor e a gente vai mostrar a liberação de fáscia costo-external. Né? Vocês já vão entender o porquê. Vou mostrar de novo a outra figurinha aqui. Quando eu olho para essa imagem, né, eu já vejo que a cabeça tá lá projetada para frente. Vou subir um pouquinho. A cabeça tá projetada. A torácica, ela já tá mais curva aqui, né? E provavelmente os ombros mais para frente. Isso aqui me mostra que eu tenho uma fáscia costo-external presa, vou ter uma LSA presa nesse segmento aqui. E um peitoral menor provavelmente preso também.
Geralmente, os pontos que a gente vai ter dor, ponto gatilho, alteração da densidade do tecido, serão, né, na região posterior, em trapézio, eretores da coluna, estrelinha do occipital lá em cima, tá? Então, estrategicamente, eu preciso pensar que além de abordar esses pontos dolorosos aqui, se eu não alterar essa estrutura, levantando essa face costa external e reposicionando essa cabeça, vai aliviar na hora, mas depois vai voltar. Então, eu posso usar a autoliberação para fazer isso? Sim. Eu posso usar a autoliberação para liberar isso aqui para o meu aluno fazer, o meu paciente fazer em casa? Sim. Já vou mudar a estrutura do corpo dele e atuar nessas causas da parte bio, nessas causas patoanatômicas, né? Então, como é que o paciente vai se apresentar? Vamos ver um ser de verdade. E quem não tá assim, né, gente? Olha aqui, né? O ombro para frente. Peitoral menor preso curto, né? Que é o peitoral menor, principalmente, que faz essa posição aqui do complexo do ombro, a cabeça projetada para frente. E aí, se eu ficar só lá atrás, só lá atrás, só lá atrás, também não vai ser suficiente, tá? Então, é uma luz, assim, do quanto a gente precisa também desenvolver estratégias quando a gente vai prescrever, né, a autoliberação. E de que forma que a gente vai orientar esse nosso aluno, esse nosso paciente a fazer isso, que não é só esfregando o corpo no rolo, sempre nos mesmos lugares, e de uma forma rápida, né? Ou, enfim, ou às vezes usar um material que também não é o adequado para aquele paciente naquele momento. Então, uma série de dicas que tu vai nos trazer aqui, né? Um pouquinho, assim, para a gente poder mostrar para eles como é a nossa experiência com essa prática. Ok. E aí, o que tu nos conta? Não, o que eu gostaria de... Primeiro eu queria, né, agradecer o convite, né, Andréa, mais uma vez. A gente está junta nessa caminhada, nesse estudo. E lembrando as pessoas que estão nos assistindo hoje que o nosso trabalho já vem de algum tempo, né? Nós temos no Instituto Actiune alguns vídeos que já foram postados, falando sobre autoliberação nessas regiões da cervical também, né, entre outras que a gente já fez. No YouTube nós também temos algum material. Então hoje a gente vai passar mais alguns exercícios, né, um pouquinho diferenciados do que a gente já fez, dando a possibilidade para os profissionais, né, terem conhecimentos, porque às vezes a gente fica naquele trabalho diário, né, de atender um paciente e não se dedicar a essa parte tão importante que é a auto-LM. Como a gente falou, a gente tem que passar essa responsabilidade para o nosso cliente, de se autocuidar. Porque ele vai nos visitar, às vezes, uma vez por semana, né, 1 hora. E essa tensão que ele tem, ou esses desajustes, acontecem durante o dia, ao longo, né, do seu dia, desde a hora que acorda até a hora do passar dessas 24 horas, até a hora que dorme, a maneira como dorme. Então a gente tem que passar esse conhecimento para que ele também se autocuide, né? E é fundamental esse trabalho, porque a gente se tensiona durante o dia, fora as questões emocionais. Então a gente precisa ter o hábito de se autoliberar. É como beber água, né? Não vou te dizer que a autoliberação a gente deva fazer todos os dias, não. Mas no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. É super benéfico e vai ajudar aquele tratamento, né, com o fisioterapeuta, ou com o terapeuta manual, massoterapeuta, enfim. E também vai causar um alívio, um conforto, vai manter o alinhamento daquele trabalho que o fisioterapeuta está fazendo. Então, a auto-LM vem para agregar nesse atendimento e para gerar a saúde para o paciente, né? Assim como um treino de musculação, uma yoga, uma corrida, né? Ele vai funcionar como uma atividade física. Porque a auto-LM, ela faz parte, ela é um dos pilares do treinamento facial. Nós temos 4 pilares e a autoliberação é somente um, né, neste autocuidado com o corpo.
Então, cada vez mais vem se falando sobre esse autocuidado, vem se falando sobre o treinamento da fáscia, e de repente também nós podemos fazer uma outra live falando sobre os movimentos, sobre essa questão do treinamento facial, né, trabalhando os outros pilares. Mas a autoliberação eu vejo que é uma coisa bem prática, a gente pode fazer em qualquer lugar, sentado, em pé, deitado, com vários acessórios, ou simplesmente com as mãos. Então hoje a gente resolveu trazer um auxílio, né, para os profissionais e as pessoas que não são profissionais que estão nos assistindo, autoliberação com as mãos, principalmente, né, com um movimento que já está fazendo parte desse treinamento facial, a gente trabalhando a auto-LM com a mobilidade, que também ocorre uma soltura melhor e a gente consegue ter uma acessibilidade para esses movimentos funcionais do nosso dia, né? Então a gente vai mostrar aqui um pouquinho desse trabalho mais simplificado e que é super eficaz nesse tratamento da cervicalgia. Tá bem, então vou me posicionar num lugar um pouquinho diferente, que vai ser numa cadeira, tá, pessoal? Então vai balançar um pouquinho aqui pra gente poder começar e vou tirar o fone também. Então, enquanto a Andrea vai se arrumando, eu vou relembrar vocês que esses são apenas alguns exercícios, alguns movimentos, né? E existem inúmeras coisas, porque isso não tem fim. São coisas que a gente vem vivenciando, experimentando, eu mesmo venho praticando no meu corpo, né? Porque eu também tenho tensões. Então, cada vez mais, quando a gente vai trabalhando a auto-LM, a gente vai redescobrindo o nosso corpo. A gente vai experimentando, vendo aonde está a dor e vai se autoconhecendo. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar. Não existe uma ordem, viu, gente? A gente estipulou uma sequência aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, nós vamos começar pela região do masseter. Nós vamos massagear essa região aqui. Ideia, tu tem como aproximar um pouquinho mais a tua câmera? Ou tu chegar um pouquinho mais próximo? Assim? Tá, melhorou. Então, nós vamos fazer esse autotoque nessa região do masseter. E a Andrea vai demonstrar para vocês. Eu não vou ficar executando, porque senão vão ser duas pessoas para vocês olharem e vocês não vão prestar atenção no que a Andrea está fazendo. Então, a Andrea vai tocar essa região com o dedão. A gente pode só pressionar ou levemente pressionar e deslizar num movimento contínuo, né? E bem devagar. A questão da pressão, a gente sempre gosta de fazer essa pressão um pouco mais suave e à medida que a gente vai sentindo, a gente vai podendo pressionar um pouquinho. Cada um vai ver a necessidade que tem de fazer essa pressão, ok? E aos poucos a gente vai deslizando nessa região e vai descobrindo aí as tensões que existem. Tá vendo que a outra mão da Andrea está segurando a mandíbula, né? Para não deixar deslocar com essa pressão. Então a gente sempre aconselha esse toque da mão segurando a mandíbula para manter esse trabalho e também não ocorrer nenhum deslizamento da própria mandíbula aí, evitando qualquer desconforto extra ou até uma lesãozinha, né? Se caso a gente deixar solta, é bom a gente ter sempre esses cuidados. Depois dessa região do masseter, a gente faz um lado, depois faz o outro, né? Sempre tendo esse cuidado, devagar e mantendo uma pressão e um certo deslizamento, suave. Depois nós vamos passar para a região do esternocleidomastoideu, né? Então a gente vai pegar este externo como se fosse uma pinça ali nas mãos, ó. Percebam que a Andrea vai soltar ele como se fosse uma cordinha, tá? Que eu vou deslizando para um lado e para o outro. Então percebam que ela vai lá em cima, ela desloca lateralmente esse esternocleidomastoideu e vai descendo, né? Eu também posso fazer esse movimento partindo de baixo,
Lembre-se, não existe uma regra, né? O nosso corpo ele é tridimensional, então não importa se é de baixo para cima, de cima para baixo, a não ser que a gente queira dar a intenção do movimento, né? Então, a gente vai até lá embaixo, lá na inserção com a clavícula. Daí abaixa só um pouquinho mais a tua câmera para o pessoal ver nessa região. Isso, ó. Tá vendo que ela tá pegando lá embaixo, ó. Isso aí, André, maravilha. E vai deslocando, ok? Depois de solto, de baixo para cima ou de cima para baixo, nós vamos com o ossinho aqui, ó, pegar essa região do pescoço na lateral desse esternocleidomastoideu e vamos colocar o dedo e deslizar ou somente pressionar essa região. Então, a gente faz uma pressão para dentro e pode manter essa pressão e aos poucos deslizar lentamente para baixo e ir costeando este esternocleidomastoideu, né, nessa parte para dentro. E aí desliza também fazendo este movimento para baixo até a proximidade da sua clavícula. Nós também temos a opção de fazer de baixo para cima e chegar na região mais superior, costeando essa garganta, né? Indo com a ponta dos dedos, também é uma outra forma de se fazer. Quem tem unha comprida, eu aconselho que faça com o dedo dobrado, porque a unha vai machucar e não vai conseguir atingir profundamente. Tá vendo? A Andréia entra lá por baixo, ó, na região lá do perigoideu, né, Andréia? E aí pode ir costeando aí, ó, em cima, nessa região lateral todinha aqui, ó, que também... Isso, digástrico, exatamente. E aí também tem uma tensão considerável nessa região, que ela irradia e ela é bem importante nessa soltura da região anterior do pescoço, ok? Depois que nós soltamos essas regiões, nós vamos lá para os escalenos, ok? Ah, outra coisa que eu gostaria de falar que nós esquecemos ali, quando a gente está fazendo a pressão do masseter, a gente também pode fazer movimentos como se fosse bocejar. Então, faz aí, André, para o pessoal ver. Faça com os dois lados, até para o pessoal enxergar melhor. Ó, ela vai pressionar o masseter e lentamente ela vai abrir a boca e fechar. Então, esse movimento a gente já faz a autoliberação com a mobilização dessa região. Então, qualquer auto-LM, a gente pode botar o movimento. E nessa região, o movimento vai ser essa abertura e fechamento da mandíbula. Ok? Lembrando que é tudo devagar, gente. Não façam nada correndo para a gente ter um efeito verdadeiro dessa autoliberação. Então, voltando, lá nós vamos pressionar os escalenos. Tá vendo ali que a gente tem a chamada saboneteira? Bem próximo à clavícula. Nós vamos fazer um formato de concha, né, na mão ali. A Andréia vai pressionar essa região e a gente vai ficar uns minutinhos. A gente pode fazer dessa posição, subindo um pouquinho mais nessa saboneteira. E aí também nós podemos fazer um movimento utilizando o braço. Baixa um pouquinho só a tua câmera, Déia. Aí, perfeito. Aí o pessoal consegue enxergar o movimento. A Andréia vai deixar o braço estendido. Com essa pressão, ela vai abduzindo o braço na lateral do corpo até a altura do ombro ou um pouquinho mais abaixo da linha do ombro, porque a mão mantendo essa linha na diagonal com o ombro aí também vai pegar mais o alinhamento da escápula lá atrás, que também está interligada. Então ela vai pressionar e vai fazer essa abdução, ok?
Quando eu elevo um pouquinho mais o braço, dependendo da tensão que tem ali, às vezes vai pegar uma sensibilidade embaixo da axila. Mas não tem problema, gente, porque nesse movimento a gente já vai tirando essas tensões, ok? Então sempre comecem com um movimento menor, com menos amplitude, e aos poucos a gente vai aumentando. Depois, ó, tá percebendo que a Andréia tá fazendo movimentos com o pescoço? Esse pescoço vai para o lado, fazendo uma flexão lateral ali, como se a orelha fosse encostar no ombro, né? E aí pode fazer só o movimento do pescoço e associar também do pescoço e do braço. A cervical pode ficar inclinada e o braço vir lateralmente. Então são essas opções para vocês verem o que tem de coisas para fazer nessa autoliberação de uma região somente. Passando dessa região, a gente vai pegar uma bolinha e vai colocar nessa região do externo. Pode manter a ideia. Isso, tá excelente. A gente vai pegar com as duas mãos essa bolinha. Tem na Decathlon. E vamos colocar... Isso. Pode ser uma bolinha lisa, pode ser uma bolinha de tênis, ouviu? Não precisa ser essa. Essa daí já é uma bolinha um pouquinho, que causa um pouquinho mais de desconforto, porque ela tem ranhuras. E tá percebendo que a André tá deslizando essa bolinha em direção ao pescoço, né? Sempre com essa posição das mãos que fica mais fácil de passar. Posso também fazer com uma mão de cada vez. Olha só, ela vai ficar de lado e ela vai pressionando para dentro e para cima. Aí eu posso fazer esse movimento fazendo uma extensão do externo, né? Fazendo uma extensão da torácica alta, já fazendo um direcionamento das minhas cervical junto com essa coluna, levando levemente o queixo para cima. São movimentos que vão ajudar nessa abertura do externo, nessa abertura do peito e na abertura do peitoral também. Ok? Lembra quando a gente mostrou no início ali que estava tudo interligado nessa linha profunda anterior? Depois que nós liberamos essa região, nós vamos para o peitoral menor. Um pouquinho para cima. Vamos lá? Ok. Deixa eu só ver os comentários rapidinho. Bom, vamos ver no final, porque daí a gente segue direitinho aqui. Muito bem, você vai precisar de uma bolinha e de uma parede. Exatamente, gente. Qualquer canto de parede, ok? Por quê? Porque a Andréia, tá vendo ali, ela vai botar a bolinha lá no peitoral menor e a perna dela, contrária, vai estar passando pela parede como se eu quisesse empurrar o meu corpo para dentro da parede, como se eu quisesse entrar. Tá vendo que a Andréia tá com o tronco ali desalinhado? Andréia, alinha mais os teus ombros. Isso, os ombros vão estar alinhados, mas como se ela quisesse a intenção de lançar o tronco para frente, como se ela fosse entrar parede adentro, ok? Daí tá pressionando a bolinha ali. Uma perna tá estendida, a perna que tá com o ombro na parede vai estar estendida e a outra vai estar flexionada. Numa leve diagonal a gente vai ficar. Aí ela vai fazer a abertura, a abdução desse braço, com o braço estendido, e vai voltar. E a bolinha vai ficar parada, eu não vou ficar mexendo ali, eu não vou ficar irritando aquela região, porque eu já estou botando um movimento e já vai estar acontecendo a autoliberação. Depois desse movimento, eu posso flexionar o meu cotovelo e eu vou fazer como se fosse uma aranha na parede, que a gente chama, né, esse movimento. Ela vai deslizar essa mão pela parede, com o cotovelo flexionado e vai elevando. Então, ela vai fazer uma abdução e uma elevação desse ombro. Ó, percebam que a bolinha está fixa no mesmo lugar. Aí ela pode fazer esse movimento e também criar um movimento um pouquinho do pescoço para o lado, fazendo
esse movimento combinado com a cervical. Também ela pode botar essa bolinha em outra porção do peitoral menor e ir percebendo aonde tem tensão nessa região. Não deixar só num ponto. Eu posso trabalhar um ponto mais próximo do ombro ali, né? Que vai ter a inserção do peitoral menor. E posso trabalhar uma inserção um pouquinho mais próxima à clavícula, um pouquinho mais abaixo do peitoral, ok? Depois dessa região, me deu branco agora, André, o que faltou? Faltou aquele maravilhoso do trapézio com bastão, que eu acho que eles vão adorar. Ah, isso, agora. Tá. Isso, gente, vou passar uma autoliberação para a região do trapézio, que ela é fantástica. Um bastão, uma faixinha. Não fala aí, mãe. Um bastão e a gente vai poder usar, se não tiver um bastão, um cabo de vassoura, né? Se não tiver a fita elástica, pode usar uma toalha de banho grande, comprida, ok? Por quê? Porque nós vamos colocar essa fita elástica ou esta toalha no final do bastão. Estão enxergando aí, gente? Puxa um pouquinho mais o bastão para frente, ideia. Aí. Com as mãos, a Andréia vai pegar lá, ó, a fita ou a toalha, vai puxar para frente e com a outra mão ela vai segurar o bastão. Aí ela vai colocar na região ali do trapézio e nós vamos primeiro fazer uma gangorra. Então esse elástico vai ajudar a fazer essa gangorra. Boto pressão na mão e puxo o elástico ou a toalha. Então, movimento suave e delicado. Depois disso, ela vai distribuindo, ela vai como se ela estivesse remando aí, né? Ela vai passando por toda essa região, desde o pescoço até a linha dos ombros ali, soltando essa região. Pode fazer movimentos levemente circulares, né? Então percebam que eu tenho uma infinidade de movimentos ali, eu não preciso ficar fazendo só para cima e para baixo. Depois ela vai associar esse movimento com a flexão do punho, onde ela vai entrar o bastão, ó, o punho dela movimenta para dentro e ela vai posicionando para fora, ok? Depois eu incluo movimentos da cabeça, flexão da cabeça junto com a pressão. Posso fazer a flexão também com essa gangorra para cima e para baixo do bastão. Então veja que eu vou associando os movimentos iniciais e combinando outros movimentos. Depois eu posso fazer a rotação e deixar com a pressão. Faço a flexão lateral com a rotação. Então, vou buscar possibilidades multidirecionais, porque a nossa fáscia, ela é assim. Nós temos um plano dessa rede tridimensional. Então, quanto mais movimentos a gente fizer, melhor. A princípio, são esses movimentos aí que a gente trouxe hoje para vocês, mas existe uma infinidade de possibilidades. Então, eu e a Andréia estamos pensando também nessas possibilidades e trazendo para vocês essa facilidade dessa auto-LM fora do que existe no YouTube ou fora daquelas coisas convencionais que existem. Por quê? Se a gente for trabalhar dentro dos trilhos anatômicos e pensando nessa integridade, né, nessa questão do tridimensional e do integral, né, do ser humano, a gente vai vendo que existem milhares de possibilidades dessa autocura. Então, hoje a gente trouxe um pouquinho desse conhecimento que a gente vem desenvolvendo, né, Andréia? É muito legal essa possibilidade de poder usar isso remotamente. Porque quanto paciente com dor, né, que não está podendo vir no atendimento presencial, que a gente pode, né, atuar com a autoliberação fazendo uma horinha como a gente fez aqui. Né? Tu me ensinou todos. E assim, ó, a gente nem
E a gente nem usou 1 hora, a gente usou, ó, 20 Não, e minutos, né? maravilhoso. E Esse do bastão, assim, ó, gente, super recomendo que vocês experimentem, façam em vocês, porque eu que trabalho muito com a liberação miofascial terapia manual, a gente acaba exigindo mais os braços e também fico muito sentada no computador. Então, tensiona muito essa região. Eu e todo mundo tá fazendo isso, né, gente? Então, são práticas que agregam muito para o paciente, para o aluno no dia a dia. eu gostaria só de dar um exemplo, que eu tenho um paciente que ele faz, ele está na fase do estágio de medicina, na residência. Ele tem estudado muito, disse que estava com dificuldade de estudar já, que ele não conseguia mais ficar sentado, que muitas vezes ele tinha que estudar já em pé, por esse desconforto na região toda. E aí foi fazer um atendimento comigo e eu passei alguns exercícios para essa região. E aí ele me relatou a seguinte história. Ele disse: Bárbara, isso para mim é fundamental, porque eu havia fazendo atendimento com outro profissional e eu ficava pensando, por que que esse outro profissional não me passava exercícios para eu me autocuidar? Porque eu não vou estar aqui o tempo todo. Daí eu disse, isso que faz a diferença hoje no atendimento. É esse autocuidado que a gente tem com o nosso paciente em libertar ele dessas dores. Então a gente tem que dar possibilidades, além do nosso atendimento, dessa autocura. E ele tem feito isso. No primeiro dia que eu fiz o atendimento, ele já me relatou que conseguiu dormir depois de 2 meses sem conseguir dormir por causa do desconforto. E voltou para um segundo atendimento numa outra semana, já adaptado com esses exercícios, e ficou muito mais fácil de trabalhar as outras regiões, porque aquela região ele já não estava tão tensa, e eu consegui dar sequência a outras partes que podiam ajudar ele nesse reposicionamento dos ombros, nesse reposicionamento da caixa torácica e facilitar o trabalho. Então, aconselho a todas as profissionais que trabalham, né, e até pessoas que não são profissionais, que se utilizem dessa técnica e acrescentem ela no seu dia a dia. Não precisa muito tempo, 2 vezes por semana, ou que faça uma vez num sábado, num domingo, pega aqueles minutos ali e vai se autocuidando. Vai ajudar muito no alívio dessas tensões e vai ajudar também nessa facilidade de se alinhar Uma coisa que novamente. eu acho muito importante é nós, profissionais, experimentarmos isso no corpo da gente. Porque nada substitui a Exatamente, experiência, né? Eu olhar o outro fazendo, eu exatamente. mandar o outro fazer é uma experiência. Agora, eu experimentar, principalmente no momento de fazer a condução dessa prática online, eu vou saber que é difícil pegar a borracha, eu já vou dizer para ele, é difícil pegar a borracha, faz assim, faz assado, experimenta girar para lá, experimenta girar para cá, percebe se tu sente mais assim, se tu sente mais assado. Então a gente precisa vivenciar no corpo da gente essas atividades. Exatamente. Eu sou a favor, né, que todos os profissionais, para eles terem um feedback, para saber o que acontece, as sensações, todas as dificuldades, de experimentar primeiro no seu corpo. Você não pode passar nada para uma outra pessoa se você não vivenciou aquilo, se você não sentiu aquilo. Porque muitas vezes as sensações, às vezes os desconfortos de regiões que a gente não tem hábitos de soltar, que são essas regiões, né, do pescoço, essas partes anteriores, essas regiões de saboneteira, né, que a gente tenha essa vivência primeiro, para a gente saber quando o aluno der o feedback, mas eu senti isso, mas até quando estiver fazendo esse online, nós demonstramos hoje aqui desta forma, né, separadas, uma em cada lugar, para a gente ver que existe a possibilidade da gente tratar o nosso paciente online. A gente pode fazer esse autocuidado online. Não tem problema algum, o paciente não vai se machucar, desde que a gente saiba, que a gente tenha a vivência para poder instruí-lo de uma forma segura e eficiente. Isso aí. E aproveitando o gancho, a gente tem uma pergunta aqui, ó, da Dani.
que ela diz assim, ó, a pressão na saboneteira acima da clavícula é bem dolorida. É isso mesmo ou a pressão tá errada? Não, é isso mesmo, porque existe muita tensão nessa região, a gente não tem o hábito, gente, de liberar, né, esta região. Então, por isso que eu falei, vamos fazer uma pressão suave e vamos se adaptar com essa autoliberação. Cada vez que for fazendo, vai vendo que o tecido está mais liberado, né, que está mais, tem mais plasticidade e aí vai conseguir introduzir um pouquinho mais os dedos e vai conseguir aprofundar, pegar regiões um pouquinho mais profundas. Então, se preocupe no início em trabalhar essa parte mais superficial, onde tem mais tensão, com menos pressão, e ao longo das práticas vai aprofundando esse toque. Então, vamos saber ouvir o corpo, vamos sentir, vamos criando essa sensibilidade na ponta dos dedos e vamos nos permitindo a essa autoliberação. Então, tudo com muito cuidado, né? Não precisa chegar lá com toda a força. Vamos aos poucos, devagar, devagar e sempre. Menos aqui é mais, né? Não vamos pular etapas. Vamos devagarinho evoluindo. Ótimo. Vamos dar uma olhadinha nos comentários? Deixa eu ver. Temos perguntas ou se está tudo. Não, acho que não. Acho que o pessoal botou na caixinha só. Pelo menos não está abrindo. Então pessoal, vamos. Então eu deixo aqui. Se querem perguntar mais, podem ir perguntando agora que a gente vai respondendo, tá? Bom. Nós temos 5 minutos aí. Para os comentários, e que a gente não conseguir responder agora, a gente anota e na próxima live, que nós estamos aí com o plano de manter toda quarta-feira, né, Bá? Exatamente. Um tema que eu acho que vai agregar muito no dia a dia de vocês. Então, tem que ter uma regularidade. Vamos manter o ritmo. Ó, minhas alunas estão aí, a Vânia, a Dani, ótimo, já dá para usar muita coisa, gente. Ó, a Isa dizendo que amou, que foi ótimo. Elas já estavam me pedindo, o pessoal que está fazendo o curso de avaliação e que já fez também, eu coloco como tema de casa, assim como eu dou para os meus alunos aqui, a autoliberação. Então, a gente precisa aprender também sobre isso e a gente está criando essa possibilidade agora. Para quem não fez o curso ainda, já vai se antenando que tem curso e que tem essas possibilidades aí de agregando. Ó, Ana Sheila. Podemos fazer um workshop, né, Andréia, online, se as pessoas quiserem. Estruturando novas, os meus alunos já estão sabendo, já falei que agora a gente vai ter a ideia é trazer a Bárbara para as práticas, né, para a gente já aprender mais sobre isso. Ó, a Dani perguntou, atenção no trapézio, muito embolado, é difícil de fazer. Bota menos carga e vai aos pouquinhos. E outra coisa, quando vê que está muito embolado, não fica irritando aquela região, passando o bastão, né? Deixa o bastãozinho parado, vai dando possibilidade de movimento com o pescoço, né? Deixa o bastão numa região e aí mobiliza o pescoço suavemente, faz movimentos com a cervical, de rotação, de inclinação. E depois que fizer essas variedades aqui de movimento, passa para uma outra região. Então não fica irritando, passando esse bastão com uma velocidade que às vezes a região não está pronta ainda para isso. Então vamos se alertando. Por isso que é bom a gente experimentar antes de passar, né? Então quero te agradecer pelo nosso novo recomeço, né? Exatamente. Gente vai, volta, e eu acredito que agora... Mas agora nós viemos para ficar. Então agora a gente em novos formatos. Sob nova direção. Agora nós vamos continuar com as nossas aulas de autoliberação. Até sobre novo visual. Estamos mudando tudo por aqui. E gurias que não sabem, mulher quando corta os cabelos, vem mudança por aí. Essa mulher cortou, tá vindo mudança. Vamos ver, que venha então, tô pronta.
Vamos Então, lá. beijo grande. Então tá, Andréia. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal que está aí nos acompanhando. Mandem perguntas, né? Que a gente vai aqui toda quarta-feira trazer alguma novidade para vocês e desenvolver esse trabalho juntos, né? Porque aí a gente consegue também criar coisas, você trazendo as suas dúvidas, a gente vai também montando em cima das dúvidas de vocês e dos anseios, né? Muito obrigada a todos e até a próxima quarta-feira. Às 12 horas. Toda quarta-feira às 12 horas. A Rosane Isso tava aí. perguntando e tem um monte de gente dizendo que tu tá linda de cabelo curto. Eu concordo. Obrigada, Beijo gente. no coração de todas vocês. Até quarta-feira que vem. Beijo. Beijo.